E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Do chão nós nos erguemos, nas nossas naves vivemos, nas estrelas sonhamos. Provérbio exodoniano. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. Eu sou a Jana Bianchi. E hoje nós estamos aqui para falar do livro A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Ele foi lançado em 2015 lá fora, e aqui no Brasil ele foi lançado no ano passado, em 2017, pela Dark Side, com tradução da Flora Pinheiro. Hoje nós temos uma convidada, né? Como vocês puderam ver na apresentação, a Jana. Tudo bem, Jana? Oi, gente, tudo bom? Jana, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Jana, sou autora de fantasia urbana, tenho o livro publicado, né, Lobo de Rua, uma novela. Tenho umas outras coisas independentes publicadas também. E eu também sou podcaster, eu sou uma das hosts lá do Curta Ficção, um podcast de escrita, mercado editorial e literatura. E eu sou também agora co-host de um outro podcast que está hospedado lá no grupo Homo Literatus, que é o podcast Desafio Ex Machina, junto com a J. Rodrigues, que a gente vai montando uma história em tempo real e tal. Muito legal, a J... A Jota é o rei das ideias mirabolantes, né? Sim. E além disso, eu também agora sou editora-chefe da revista Mafagafo, que é uma revista de contos, noveletas de fantasia e ficção científica em formato seriado. Então, cada edição sai em pedaços, assim, com alguns dias de diferença de um pedaço pro outro, pra você ir acompanhando aos poucos a história. Legal, bastante coisa. Um combo de coisa. Essa inovação da Mafagafo, eu achei super legal esse negócio da serialização. Isso me lembra um pouco, pra mim isso é um tremendo elogio, revistas pulp do século... Sim, do começo sim. século XX, né? Que é, você faz a serialização das coisas. Eu acho sensacional, isso eu acho muito legal. Isso. É o formato das revistas pulp, também o formato dos folhetins que tinham aqui no Brasil também, né? Tinha no exterior aqui no Brasil também, que saía no jornal, né? E esse formato ele até existe lá fora, mas a gente resolveu trazer pra cá pra ver o que o pessoal acha. E o pessoal tá curtindo por enquanto. É, muito legal. Só antes do resumo, Jana, quando você tem tempo, assim, que não é muito, pelo que você falou, você faz bastante coisa, o que você está lendo no momento? Ó, agora estou lendo por coincidência... Não, mentira, não é por coincidência, mas vocês vão entender depois, mas eu estou lendo a continuação de Uma Longa Viagem para um Pequeno Planeta Hostil. Já não saiu aqui, né, mas é o Close and Common Orbits. E eu tô lendo também uma fantasia urbana muito doida que eu peguei emprestado em espanhol, uma fantasia urbana russa que eu peguei emprestado uma versão em espanhol, porque não saiu aqui no Brasil. Meu Deus. Vai vendo, o negócio é que chama Guardianes de la Noche, com meu espanhol muito... bom. Essa série é famosa. Exatamente, eu ia falar isso agora. Ela é mundialmente conhecida, que se eu não me engano foi uma das séries de fantasia mais vendidas na Rússia. Tem um filme, alguns filmes, ou uma série, eu não tenho certeza que eu não vi, que disseram que é bem porcaria. Mas não sei por que eu procurei e descobri que não saiu aqui no Brasil. E aí eu tô lendo essa versão e é muito legal, cara, é muito legal. É uma fantasia urbana ela é bem clássica, assim, naquele sentido meio noir, assim. Nossa, bem legal. Alguns conceitos assim, sabe? Tipo, vampiros e tal. E é muito legal, eu tô curtindo pra caramba. Eu tomei no comecinho, mas tô adorando. É mais uma pessoa que fala super bem dessa série. Nossa, eu queria bastante que saísse do Brasil, então. Então, tem que ler, acho que em inglês ou espanhol, né? Eu acho que tem ela acessível em inglês até, acho que dá pra encontrar. Sim, acho que deve ter o e-book. É uma série grande, né? Ela é bem conhecida. Vamos falar sobre A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Primeiro, nós podemos falar o seguinte. A autora, Beck Chambers, ela já era escritora antes de lançar o livro, só que ela era uma escritora freelancer, né? E ela vem de uma família que tem um background científico, né? A mãe dela, bióloga astroespacial, que é um negócio bem específico. Astrobióloga. É uma coisa bem de filme, né? Ela é tipo como se fosse um daqueles membros realmente de naves, né? É tipo, meu Deus, nossa astrobióloga.
O pai dela é engenheiro aeroespacial. Parece que os dois já trabalharam como consultores da NASA, tem um monte de coisa assim. Ela cresceu num ambiente científico e amando ficção científica. Ela sempre quis escrever um livro. Na época que ela trabalhava como escritora freelancer, ela também era escritora de um site grande, chama The Mary Sue. Ela estava escrevendo um livro e aí ela chegou num ponto que ela teve que meio que decidir entre continuar escrevendo o livro e não poder trabalhar, digamos assim, ou desistir do livro e procurar um outro emprego porque ela estava precisando. Como ela ficou nesse impasse, ela fez um Kickstarter. Ela conseguiu a ajuda de 53 pessoas nesse Kickstarter. Ela conseguiu $2.500. Na verdade, ela conseguiu 2.810. O que ela pediu foi 2.500. Ah, tá. Então, ainda teve um chorinho. Uns 300 a sobrinha a mais, ali. Isso garantiu 2 meses para que ela terminasse o livro, e ela terminou o livro e lançou independentemente. O livro fez um sucesso imediato, e essa história do Kickstarter chamou um pouco mais de atenção, além do livro ter uma qualidade muito boa, né? E ela acabou conseguindo um contrato com uma editora do Reino Unido. Isso é interessante porque ela é americana, mas foi uma editora do Reino Unido que lançou o livro dela primeiro. E agora o livro dela se tornou um sucesso. Ela lançou já a continuação, inclusive o terceiro volume, ele tá programado para quando mesmo, Thaís? Pra dia 24 de julho, pra sair em inglês. Então agora. Eu tô aqui enlouquecida. Eu queria muito que a Dark Side lançasse o segundo, mas eu tô considerando até ler em inglês o segundo, porque esse foi um livro que me causou um impacto positivo impressionante. Eu perguntei até pra Dark Side, mas eles não me responderam ainda se eles têm previsão de continuar a série, se sim, se tem uma previsão pro segundo, mas eles ainda não me responderam, mas faz só uma hora que eu perguntei, então sem muita ansiedade, né? Eu vou fazer um resuminho do livro sem spoilers. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil é um livro que o título narra muito bem sobre o que é o livro. Ele não é nem um pouco enganador, é exatamente que é essa história, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Nós seguimos principalmente uma personagem, apesar de também haver uma variação de ponto de vista, que é a Rosemary. Ela é uma tripulante nova numa nave que perfura buracos de minhoca, buracos negros. Ela faz passagens hiperespaciais. Através dos olhos dela, como uma personagem entrando num ambiente novo, nós conhecemos tanto as pessoas que trabalham nessa nave, toda a tripulação, como também todos os locais pelos quais eles vão passar. Essa nave recebeu a missão de perfurar um buraco de minhoca, numa nova estrada hiperespacial, em um local que anteriormente não havia esse tipo de passagem, e que até recentemente era um local de guerra civil. É perto de um planeta chamado Toremika. E este planeta é o planeta hostil, pra onde eles estão. O Pequeno Planeta Hostil. Exatamente. Na verdade, o povo de lá são os Toremika, o planeta se chama Edraka. Pra eles viajarem até esse local, eles não podem viajar fazendo saltos hiperespaciais, eles têm que viajar na raça mesmo, né? Eles têm que viajar voando pelo espaço, sem ser passando por buracos de minhoca. Buracos de minhoca, eles entrariam em um local e sairiam em outro, né? Mas eles têm que viajar da maneira antiga. O cálculo seria que eles viajam cerca de 1 ano e meio pra chegar nesse planeta. E nós acompanhamos essa história ao longo desse 1 ano e meio, tudo pelo que eles passam, né? E a gente vai conhecendo a tripulação, as pessoas individualmente, histórias por trás deles, as histórias dos locais pelos quais eles passam, as histórias das raças interagindo. É isso, é basicamente isso. Jana, o que você achou do livro? Sem spoilers. Eu achei o livro totalmente sem spoilers, eu achei o livro, tipo, maravilhoso, basicamente. Não, eu achei o livro muito legal, porque, assim, pra mim, é um universo que existe, cara. Eu achei impressionante como ela criou sociedades e relações entre partes dessa sociedade e uma ciência, tudo que, tipo, é muito, muito verossímil. E aí, além disso, o que eu achei muito legal é que, como você já disse, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis desse livro, o título é basicamente a premissa dele. E por ter essa premissa tão simples, a gente consegue acompanhar o foco da Beck Chambers nas relações, que não dá nem pra falar que são relações humanas, mas que na verdade são, né? É uma extrapolação das relações humanas que a gente vê o tempo todo entre espécies e entre partes de espécies também, porque as espécies, por exemplo, a espécie humana já não é mais unificada, né? Tem algumas diferenças e tal.
Então, assim, nossa, eu achei incrível. Eu fiquei abobada, assim, quando eu terminei de ler. E isso porque eu tava com um hype muito alto, porque eu vi muita gente falando bem. Então eu fui, ok, vamos com calma, porque, né, de repente não é tudo isso. E eu achei que era mais do que as pessoas estavam falando, entendeu? Nossa, legal. Thaís. Eu acho que é bem isso, né? Que a Gina falou, você não pode ir achando que o livro vai ser a melhor coisa que você vai ler no mundo. É muito bom, mas eu tenho muito medo quando as pessoas vão com uma expectativa muito alta pra ler um livro. Né? O que eu gostei muito do livro são as personagens. Eu gosto muito de livros com personagens. Até no ano passado eu falei os 2 melhores livros que eu li. Teve um de fantasia e um de ficção científica. Esse foi o melhor de ficção científica que eu li ano passado. São personagens que eles não são maniqueístas, né? Que eu falo que sofre a síndrome do Bernard Cornwell ou da Ayn Rand, que são totalmente maniqueístas. É realmente a jornada deles. O título é um spoiler, se você for. E o que eu gostei é que é complicado você fazer um livro de ficção científica sem muito infodump. E esse livro, ele não tem, porque você tá começando a ver tudo pela visão da Rosemary. Ela consegue fazer isso muito bem. E é uma leitura hiper fácil, né? Então eu gostei muito do livro. É uma progressão bem orgânica, né? Você quer dizer, durante o livro. E eu chorei também durante o livro, eu confesso. Sim. Eu chorei nesse, eu chorei na continuação. Então, eu só não sei se é bom pra você ler em locais públicos, talvez. Sim, é verdade. E você, Gustavo, você gostou do livro? Gostei bastante do livro. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma série de jogos chamada Mass Effect, que eu sou muito fã, é uma série de RPG. Eu tenho quase certeza de que a Beck Chambers também é. O Mass Effect, ele é anterior, né, aos livros. Principalmente o Mass Effect 2 é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E ele tem a mesma premissa. Quando eu li o livro, eu fui sem expectativa nenhuma. Até a Thaís me falou que o livro era legal, mas ela ficou fazendo um mistériozinho e eu fiquei desconfiado, assim. Pra não me influenciar. Mas quando eu fui ler o livro, foi meio que um soco no estômago, assim, porque eu falei, nossa, esse livro é muito, muito melhor do que eu imaginava. Ele é exatamente o que eu queria. Ele é um livro do Mass Effect perfeito. Nossa, assim, eu tô indo comprar Mass Effect agora. Olha, Eugênia, você não vai se arrepender, porque a premissa é basicamente a mesma. No Mass Effect, assim, apesar dele ser um RPG de ação e ser a história de uma jornada dentro de uma nave, você e um grupo de pessoas está viajando dentro da nave, e aí você vai descendo nos planetas, tem uns momentos de ação e etc. Mas a maior parte do tempo, na verdade, você acaba passando dentro da nave, conversando com os outros tripulantes e interagindo com eles. E você é o capitão sempre na história, né? Ou o capitã, né? Você pode se apaixonar por membros da sua nave, você pode brigar com membros da sua nave. Ai, tem uma série de... tem uma série de relações, assim, bem minuciosas. E os membros são de outras raças, assim, tem muita gente de raças diferentes que você vai conhecendo, que eles têm costumes completamente diferentes. E é exatamente isso que tem nesse livro que eu adorei, assim. Eu achei fantástico, eu achei muito bem feito. Você fez o comentário que eu tinha na ponta da língua também, só que eu tinha uma comparação diferente, Jana. Que é... que eu falei assim, eu ia falar, a Beck Chambers, ela faz o que eu acho que os melhores autores de fantasia, na verdade, fazem. Que é o world building. Sim. Que a construção de mundo desse livro é muito, muito legal. As raças, os costumes das raças, até a culinária, a comida que ela descreve especificamente. O que tal raça comeria, o que seria melhor pra eles, o que os humanos comeriam quando eles estivessem no espaço, o que seria mais fácil, mais adequado. Então, ela tem um detalhismo, assim, que eu acho, nossa... É tudo muito coerente, muito né? Bom. Tipo, as culturas de cada raça, de acordo com o ambiente em que elas vivem, e da relação, da história delas e tal, é muito legal, cara. É muito bom, é muito legal. Agora, eu queria fazer mais comentários, mas aí eu entraria nos spoilers, então. Até ela, no fim, ela agradece muito os pais dela, né? Porque eles... ajudaram muito ela na pesquisa. A parte culinária, a parte das raças surgiu bastante daí. Vale dizer que tem bastante menção à ciência, assim, mas não é uma coisa pesada, não é uma coisa árida, né? Ela fala de ciência, ela fala de biologia e de ciência espacial mesmo, mas de um jeito que é super
O que eu acho legal Nossa, é que muito leve. é leve, porque o que eu entendo é que, assim, ela fala como se aquilo, como não, né? Aquilo faz parte da vida daqueles personagens, entendeu? Então ela introduz de um jeito muito que nem a gente falou hoje sobre, sei lá, o ciclo da água, por exemplo, que é uma coisa que todos nós conhecemos e, tipo, é normal, chove aqui todo dia, a gente sabe como é que é. Ela fala sobre essas coisas espaciais e biologia entre espécies e tal, é muito legal. Sim, é muito bom mesmo. Então, vamos pros spoilers? Sim. Vamos para o campo dos spoilers. The probability of their existence is evident. Vocês humanos ficam cegos com essa crença de que todos pensam de um jeito único. Acho que a gente podia falar os personagens e a gente explora eles um por um, que seria mais legal. A gente já pode falar da história de cada um, né? Vamos começar então pela nossa protagonista, de certa forma, né? Que é a Rosemary. Ela se chama Rosemary Harper, ela veio de Marte, ela é uma humana que nasceu em Marte, na verdade, porque nós descobrimos que na história do livro a Terra já é inabitável, né? Ela teve uma explosão populacional e depois ela teve uma espécie de envenenamento da atmosfera, uma coisa assim, que está sendo combatida atualmente, mas aí todo mundo que morava na Terra foi embora. Então houve o êxodo. E aí a humanidade se dividiu entre dois grupos. O grupo do êxodo, que foi o grupo que saiu da Terra, eles entraram numa frota de naves e começaram a viajar pelo espaço de forma nômade. Tipo Wall-E. Assim. É isso. Até que eles foram encontrados pelas outras raças alienígenas que formavam a chamada CG, que é a Comunidade Galáctica, que seria meio que a ONU dos aliens, né? Esses humanos que se espalharam pela galáxia, sei lá, ficaram conhecidos como os Exodonianos, que são os humanos originários do Êxodo. Eles são diferentes dos humanos que vêm do Sistema Solar, que o pessoal chama eles de Solarianos, e especificamente a Rosemary, que é uma Solariana de Marte. Ao longo da história, nós acabamos descobrindo que ela é filha de um cara muito rico, né? Na verdade, dá pra desconfiar mais ou menos desde o começo, eu acho. É que ela chega na nave pra ser, tipo, contadora da nave, né? Só que desde o começo do livro a gente sabe que tem, tipo, um mistério, assim, que tem a ver que ninguém pode saber a origem dela, e que ela tá usando uma identidade falsa e tudo mais. E ela tá, assim, eu acho muito engraçado porque ela é, tipo, a típica, tipo, aspas, filhinha de mamãe que chegou no mundão, assim, né? Aí ela chega na nave e já, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, não sei o quê. Mas o que eu acho legal é que ela já chega com uma disposição de conhecer e de se entrosar e tal. Isso eu acho bem legal e bem inteligente, porque é como a gente chega no livro, né? Então por isso que eu acho que é legal a gente tá vendo no começo, pelo menos pelos olhos dela. Isso eu acho muito, muito inteligente, assim. Eu vejo muitos paralelos. Não tem jeito, é normal que um autor, ele faça uma projeção de si mesmo em geral. Claramente, eu acho que a Rosemary é uma projeção da Beck, né? Beck, Não que o pai da Beck Chambers seja traficante de drogas. Seja um famoso embuste. Espero que não. Mas vai saber, né? Às vezes ele já vem. O pai dela fazia consulta pra NASA, ele vendeu pra aliens. Isso, pode ser. eu acho que ela se põe na posição da personagem, ao mesmo tempo que a personagem tá conhecendo as coisas. Então ela é uma personagem, a princípio, meio que... Eu não quero dizer vazia, porque ela tem personalidade. Mas ela, assim, é neutra, ela é totalmente... né? Isso. Ela é neutra, inexperiente, né? Mas ao mesmo tempo ela não é uma Mary Sue. Sim. Não, ela não é boa em tudo. Ela não... Isso. Porque o problema é quando o autor se coloca no lugar de um personagem que ele vira uma Mary Sue, né? Que é aquele personagem totalmente sem defeitos. Não. De forma alguma. Ela é um personagem muito bem realizado, muito bem pensado. Ela entra para a tripulação da nave que é conhecida como a Andarilha. Inclusive, né? Acho que você leu em inglês, né, Giana? Sim. É Wayfarer. Isso, Wayfarers. Acho que é isso mesmo. Até o nome da série. É o nome da série. Eu não sei se eles traduziram já o nome da série aqui no Brasil. No livro acho que não vem. Não sei se seria, tipo, Andarilhas. Talvez, porque é, tipo, a série é The Wayfarers. Tá. Tipo... Pode ser os Andarilhos. Faria sentido. É porque eu acho que a tradução da nave ficou no feminino aqui no Brasil, porque é a nave, né? Seria a Andarilha, né? Ela entra para a tripulação da Andarilha, ela conhece todos os outros tripulantes, que basicamente são metade humanos, metade aliens, né? Tem o capitão, o Ashby Santoso, tem o algaísta, que eu acho muito, muito interessante essa posição, que é o Corbin, que também é humano. Tem a Kizzy, que é a mecânica, também é humana.
E tem o Jenks, que é o que mexe com TI, que também é humano. E, por outro lado, os aliens, que são da tripulação da nave. Tem a Sissix, que é uma pilota. Ela é uma Andriscana, que é uma espécie meio reptiliana, digamos assim. É o alien reptiliano. Né? com mas tem lasers. penas. Lasers. Esse negócio dela tem penas, eu fiquei pensando que ela fez um... Eu não conseguia deixar de pensar na Sissix como se fosse um Velociraptor com penas. Com penas, sim. Foi o que eu pensei também. Sabe aquele Velociraptor recente que tem que hoje em dia o pessoal descobriu que o Velociraptor tinha penas, né? Na verdade, Velociraptor eu tô falando entre aspas, né? Seria acho que o correto seria o Deinonychus lá. O Velociraptor é aquele pequenininho. Mas o Deinonychus, ele é tipo um bicho meio réptil, cheio de pena. E aí eu ficava pensando assim, desse jeito. Com certeza. É com garras, assim. É muito... Na minha cabeça era isso também. Então. Aí tem ela, tem o Dr. Chef, que é um dos meus personagens prediletos, que é ele é maravilhoso. Um Grum. Ele se apresenta dessa forma. Eu sou um Grum e atualmente eu sou um macho. Isso, é muito maravilhoso. E o deles é que é difícil até de lembrar, mas o deles é ao longo da vida, né? Eles mudam, tipo, não várias vezes. Eles começam como fêmeas, terminam como macho, né? Tipo isso. Isso. Se não me engano. Na verdade, ele fala fêmea no começo, que é quando eles são férteis, né? Que eles podem engravidar. Botar o ovo. Isso. Aí depois eles viram machos e no final da vida eles viram uma fase meio assexual, assim, que não é verdade. Nenhum nem outro. Que é tipo, eles já são idosos, né? Ele tá meio que perto do final da vida. Os Grooms, como o Dr. Chef, eles são uma raça que tem 6 membros prenses, assim, como se fosse uma espécie de mão e pé ao mesmo tempo, né? Eles falam que eles têm 5 laringes, então eles falam... De um jeito bizarro, tipo uns apitos, Isso, sei lá. Exatamente. Quando eles falam imitando os humanos, parece que são 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu ficava achando meio assustador esse negócio, quando eu pensava assim. Sim, eu achei ele o mais bizarro de imaginar, assim. Tipo uma estrela do mar gigante, meio com sei lá, com uma lagarta. Não sei, não consegui imaginar ele muito bem. A Mas ele é descrição maravilhoso. dos Grooms é muito bizarra, porque assim, é uma mistura de uma lontra, que eu acho bem legal, com uma lagartixa, que eu acho bem bizarro. Com 5 patas e várias vozes. Um outro membro que também é um alien é o Ohan. O Ohan, ele é... Eles, né? Os Ohans, né? Porque o Ohan, ele é eles são um Cyanatipar. Isso. E é muito louco porque o livro, toda vez que fala deles, fala no plural. Isso, e tipo, vai... É uma coisa muito doida. No começo é um pouco estranho isso, né? Sim. É porque a gente tá falando... Ohan é um indivíduo que possui um vírus, que é um vírus senciente, digamos, um vírus inteligente. Esses são tipo uma simbiose, Isso. assim. Então eles são um simbionte. Então é um simbionte mais o hospedeiro. Então por isso que a gente fala eles, né? Que é um Cyanatipar, é um simbionte mais hospedeiro, né? Por isso que chama par, né? Que é o par deles. Isso. Ele é um navegador. Eles são um navegador. É muito doido. Eles conseguem ver através das camadas de espaço, né? Quando eles entram no buraco de minhoca, ele consegue se orientar dentro dos buracos de minhoca. Então, tipo... É um negócio meio Duna, isso, né? Tipo, achei isso muito legal. Eles dão a entender que, graças a essa raça dos Cyanatipars, que eles conseguem fazer as perfurações de buraco de minhoca e se guiar pro local que eles têm que ir. Porque é meio estranho, né, a perfuração de buraco de minhoca, que ele fura um buraco de minhoca em um local, e aí ele tem que sair num buraco de minhoca no local certo. Então, tipo, como você se orientaria dentro daquele espaço que não tem nada, né? Do multiverso. Isso. Né? E pra mim, essa raça é a mais incrível, cara. Tipo, a construção da raça e da cultura deles e, tipo, da religião deles, porque é uma religião, né? Um negócio muito... É uma mistura... Muito fora da casinha e muito maravilhoso. Não, é muito legal. Ele ser infectado com o vírus, ele ganha uma bênção, que seria a visão, que é essa visão de conseguir ver entre o espaço, né? Ao mesmo tempo, também é uma maldição, porque o vírus faz mal pra eles. Então, quando eles chegam numa determinada idade, eles começam a morrer, naturalmente, por causa do vírus, que é o que eles chamam de amíngua na versão. Isso que eu ia falar, eles vão, né, tipo, decaindo. Só que é interessante porque eles são a única raça conhecida do universo que é contaminada por esse vírus. Sim. Então, eles encaram isso como se fosse, tipo, uma coisa divina, assim. Então, tipo assim, se existe isso... quem somos nós pra negar, sabe? Tipo, é um negócio meio... É muito, muito legal que tem a ver com a religião. E tem um lance também do vírus, apesar de ser uma simbiose, o vírus, pelo que você entende ao longo do livro,
exerce uma certa influência sobre o hospedeiro. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa voluntária, mas não necessariamente a gente sabe... Sim, não necessariamente totalmente voluntária, né? Tipo, é uma coisa que é meio dúbia. Sim. E tanto que, na verdade, mais pro fim do livro, a gente acaba descobrindo que os Cianats, quando eles conseguem se curar do vírus, eles conseguem usar um remédio que... Uma droga mesmo, que né? mata o vírus. Depois do vírus estar morto, eles continuam com a visão. Então, o vírus, ele só ativa a visão. Não é que o vírus que garante o tempo inteiro. Então, existe essa possibilidade deles conseguirem se curar do vírus e continuar com o poder de ver. Eles encaram como uma heresia isso, né? Tipo, por quê? até lembro dele falar que é... Qual é a palavra? Esqueci agora, mas é tipo, é injusto com o vírus, Isso. assim, tipo... Tem uma... É ingrato, é ingratidão, sabe? É esse tipo de coisa. Porque é exatamente isso que você falou, Jana. O Han, ele fala... Perto do final, ele fala assim, os hereges, eles aceitam a bênção e depois eles matam o vírus, né? Então... Muito louco. É meio que essa... É uma ingratidão. É exatamente o que você falou. Tem uma personagem que não é nem humano e nem alien, né? Que é a Lovely. A Lovely, ela é uma inteligência artificial, na verdade. Sim, a inteligência artificial que comanda a nave, né? Que tem todas as funções de conectar as pessoas que estão dentro da nave, de ficar... Ela fica monitorando o que tá acontecendo dentro da nave, tanto o que tá acontecendo dentro como nos sistemas da nave e tudo mais. E eu já achei legal que o livro já me capturou quando introduz a Lovelace, porque esse nome dela, não sei se vocês, tipo, sabiam, mas ele é em homenagem... Bom, pelo menos eu não sei se a Beck já falou isso, mas pra mim é uma homenagem clara a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história, que foi uma mulher. Ah, legal. Legal. Eu não tinha ligado. Então, quando eu vi, eu não acredito que ela fez isso. Ainda bem que não foi a Linda Lovelace, que foi a famosa atriz pornô. Não, A Ada Lovelace, não. Não, ainda bem. Não, lógico, né? Não, mas se não me engano, a Linda Lovelace roubou o nome da Ada Lovelace também. E isso é muito estranho. Pra ser. É uma escolha um pouco curiosa. Então. Tipo, vou escolher o nome do quê? De programadora, então. Garota de programa. Meu Deus. Quem não cobrou essas piadas? A Thaís trabalha com TI, né? Então... Beleza, nós passamos pelos personagens. Vamos ver o que eles fazem aqui em ordem. Logo que ela chega, ela já tem contato com o trabalho deles, né? Que é fazer a perfuração espacial. Aí eles usam... A nave deles tem uma broca espacial, que é a que fura o buraco de minhoca. Depois eles entram naquela dimensão entre dimensões. Todo mundo passa mal pra caramba, né? É verdade. Eles entram numa viagem de ácido muito louca. É tipo isso. Porque tem umas distorções, né? Um monte de coisa. Sim. É tipo um quadro do Dali, assim, mais ou menos. E aí, quando eles saem do outro lado, ela vê por que o trabalho deles é tão ingrato. Porque essa parte que eles fazem a primeira perfuração é só pra introduzir o que eles fazem, né? E pra gente ter uma ideia, uma noção geral. Mas aí logo em seguida eles recebem o pedido de viajar até um sistema, que é o sistema que uma raça domina. Eles falam que é próximo do centro da galáxia, que é uma raça chamada Toremi. Os Toremis, eles são uma raça militarista e nômade que tá numa guerra eterna entre si. Entre os diversos clãs Toremis, eles brigam uns com os outros. Eles são tipo um monte de trolls do espaço, basicamente. Trolls não no sentido trolls medievais, assim. Tipo, trolls da internet autodestrutivos. Não, exatamente, eles são... Nossa, eles são um porre. Meu Deus. Os Toremis, eles ficam guerreando entre si. Um dos clãs dos Toremis, eles são identificados como os Kas, né? Por isso o pessoal chama eles de Toremi-Ka. Eles fizeram uma aliança, atualmente, com a Comunidade Galáctica e aceitaram entrar pra Comunidade Galáctica em troca da comunidade poder explorar a extração lá de um combustível espacial que eles usam, que eles extraem de meio que buracos negros naturais, um negócio assim, né? Que é um negócio bem colonialista ali, né? Que, tipo, eles deixam os caras explorarem digamos, os recursos naturais do sistema deles, em troca de eles receberem benefícios da comunidade galáctica. No caso, a comunidade vai meio que ajudar eles na guerra, né, contra os outros clãs Toremis. Aí eles falam que essa é uma parte que eu acho muito interessante. Vamos falar da comunidade galáctica. A comunidade galáctica, ela é formada de todas as raças que aceitaram participar, como a gente falou, como se fosse uma ONU espacial. As principais raças lá que eles falam são os Andriscanos, que é igual a Syssix, são os homens lagartos lá. Tem os Armagianos, que eles são uns bichos meio gelatina,
que são os... Que anda num carrinho. Isso, você tem que andar de... Muito engraçado. Eu ficava imaginando, sabe aqueles carrinhos de criança americana? Que... Carrinho de mão, assim. Então, você vai puxando, assim, eu ficava imaginando eles andando naquilo. E... Ou tipo um skate, sabe? Tipo, Alguma coisa bem bizarra, né? uma gelatina em cima do skate, assim, vindo devagarzinho. É que o ruim de pensar no skate, eu sempre penso em alguém com boné, daí eu fico pensando numa gelatina com boné. Por que não? Qual o problema? Os armagianos, eles são os caras que dominam o comércio, etc. Os andescanos, que são os lagartos, eles são ótimos diplomatas, né? Que eles são muito empáticos, né? Eles... Muito sociáveis, assim. Isso, exatamente. São tipo os latinos do espaço. Os latinos do espaço. Então, eles são cheios de abraço, né? Eles gostam de pegar nas pessoas. Esse negócio. E tem os Aeluonianos. Nossa, esse em português ficou tenso. Que são a raça mais militarista, digamos assim. Os Aeluonianos, eles são conhecidos por serem muito bonitos. Eles são tipo, as crush da galera, tudo. Isso, eles são altos, tipo... Até o Ashby, né, a namorada dele é dessa sim. raça, a Pei. Essas raças, elas formam o centro, digamos assim, da comunidade galáctica. Aí a gente pensa, e os humanos? Não, os humanos, cara, eles são tipo o mendigo da comunidade galáctica. Não, e inclusive no segundo livro, isso é muito legal. No segundo livro, assim, também, sem spoiler total, tem uma hora que uns personagens humanos precisam fazer uma coisa, e aí eles estão com um Aeluano lá junto com eles. E aí ele fala, não, mas por que eu tenho que fazer isso? Aí eles, cara, porque olha pra gente. A hora que a gente entrar aqui, os caras vão olhar pra nossa cara e, tipo, vão ignorar a gente, porque a gente é só humano. E aí, tipo, já é um puta, uma associação muito forte com, tipo, racismo mesmo, assim, né? Só que os humanos, de um jeito muito legal, eles entram na história como o lado oprimido. Então, assim, é pra gente meio que se sentir incomodado mesmo, sabe? Meio que pra você sentir empatia, né, com quem sofre o preconceito. Eu achei muito interessante. Isso eu achei legal a Beck Chambers ter feito, por causa... Aquela comparação que eu fiz anteriormente com o Mass Effect, tem uma coisa que eu achei estranha no Mass Effect, que é assim. No Mass Effect existe uma comunidade galáctica, é igualzinha, existem as raças super poderosas, existe uma raça que é bem diplomática, existe uma raça bélica, e os humanos, quando eles chegam, uma coisa que todo mundo fica impressionado é que, assim, depois que os humanos entram pra comunidade galáctica no Mass Effect, eles se tornam uma das principais raças em menos de 50 anos. Então, eles são extremamente agressivos, eles guerreiam contra outras raças lá e tal. Aí eu falei assim, legal, mas não faz muito sentido, assim, sabe? E parece aí, que é meio, tipo, querendo, né, falar que nós somos exaltar, mais legais. Né? Exaltar, exato. Aí, quando eu vi a Beck Chambers falando, não, os humanos chegaram num monte de nave perdida no espaço, tipo, era a frota do êxodo humano, que era um monte de gente morrendo de fome. Quando coitadinho atrasado. O que tava acontecendo no espaço, já tinha uma ONU, e a gente vivendo na nosso planeta. Aí eu olhei e falei, puta, isso faz sentido. Sim. Exatamente. E assim, eles falam, né, a gente vivendo no nosso planeta, destruindo o planeta, e eles assim, mano, esse povo é louco. Se bem que a gente conhece várias outras raças que são bem loucas também, né? Ao longo da história, né? Não é? Os Andriscanos e os Aeluanianos aí são mais ou menos ainda. Ainda que os Armagianos, que são esses meio gelatina, os caras falam que essa é uma raça meio escrotona, meio assim. Que os caras, que no passado os caras, tipo, dominavam... Eles tinham meio que um império, assim, que eles dominavam outras raças. Eles eram meio colonialistas, assim. Eu vi um paralelo meio Império Britânico, assim, sabe? De chegar... explorar as raças pra caramba. Fazer comércio, coisa. Imaginei eles agora, além de boné, tomando chá. Andando no skate, episódio. tomando chá de boné. De boné, maravilhoso. Muito bom. Eu quero uma fanart, por favor. Beleza, a gente falou das raças, das relações, etc. Mas a história, ela se centra mais na relação das pessoas, né? Aí eu acho que uma das principais relações que a gente pode falar da nave é a relação do Jenks com a Love. Sim. Detalhe, acho que vale dizer, tocando no ponto do Jenks, vale falar um pouco também eu acho, assim, que é da divisão de humanos que são os gaístas. Sim. Tipo, é maravilhoso isso. Eu fiz a anotação aqui, tem os gaístas e os sobrevivencialistas, que são os gaístas elevado à enésima potência. É tipo vegetariano e vegano. Isso mesmo.
Os gaístas, eles acham que, tipo, que a Terra é o lugar, que a humanidade pertence à Terra e não tem nada que ficar viajando. E temos que limpar a Terra e voltar pra Terra e não sei o quê. Só que eles são meio que, tipo, uma seita, assim, né? É uma galera meio terraplanista, assim. Eles são meio xenofóbicos também, né? Eles meio que não gostam dos aliens. Sim, tem um negócio... sim. Eles acham que, tipo, só a Terra é o melhor lugar e nós temos que... Não tem que se misturar com essa gentalha, entendeu? E os... Como que é o nome? Sobrevivencialistas, eles são doidaços. Tipo, os caras... gente louca. Não tem nada que ter medicina, não tem nada que ter nada. Tem que ficar vivendo como se fosse o homem da caverna, isso tipo mesmo. isso. Eles renegam toda a tecnologia. Eu não lembro se é só tecnologia alien ou se é toda a tecnologia, mas... Não, eu acho que é toda a tecnologia, porque eu lembro que tem um lance que a mãe do Jenks não fez pré-natal, lembra? Não tem um negócio assim? Verdade. Isso, verdade. Porque o Jenks, ele é um personagem que é um anão, né? Ele nasceu com nanismo. E nessa sociedade isso é raríssimo, porque as pessoas fazem, tipo, um tratamento antes de ter o filho, tem, tipo, todas as espécies, enfim, tem um tratamento ali de, sei lá, escolha de embriões e qualquer coisa do gênero, não sei exatamente, não entra muito no mérito, mas, assim, deficiências congênitas, elas quase não existem mais. E o James, ele era, teoricamente, pra ter morrido, porque nessa sociedade em que a mãe dele morava, além, né, desses sobrevivencialistas, além deles não fazerem pré-natal e nada, pessoas com deficiência morriam, né? Tipo, num lance de algumas tribos que tem por aí. Tipo, não vai sobreviver, então vamos matar. E aí, só que daí a mãe dele volta atrás e foge com ele, Isso né? mesmo. Eu acho um negócio muito engraçado que acontece. O Jenks, ele poderia ter feito uma cirurgia, por exemplo, um tratamento pra ter os membros do tamanho padrão, assim, das pessoas. Só que ele escolhe não, porque pra ele tudo bem ser daquele jeito. E o engraçado é que quando a Rosemary vê ele a primeira vez, ela acha que é o contrário. Que ele fez aquilo de propósito, encurtou. né? Como que é a introdução que eles usaram? Eles, em inglês, ela fala tweaks. Tipo, a pessoa faz tweaks. Né? Putz, agora eu não lembro, mas tipo uma alteração corporal. São os alteradores, um negócio assim, que tipo, são os caras que são maníacos por alteração corporal. Sim. Porque depois eles conhecem um pessoal bem punk nesse estilo, né? Que tipo, usam uns implantes e tal, né? Mas o que eu acho legal nesse negócio do James é que ele fala, tem uma frase que ele falou, que eu até acho que grifei, mas eu nem mencionei ela, porque acho ela muito específica, você tem que saber o personagem, mas ele fala, ele é todo tatuado, né? Então ele tem um monte de tatuagem no braço e tal. E aí ele fala, todas as modificações no meu corpo eu fiz porque eu gosto, porque eu queria fazer. E aí isso eu achei muito legal, assim, eu fiz as modificações pra ser quem eu quero ser e não pra ser quem as pessoas querem que eu seja. Isso eu achei, tipo, genial. É muito legal. Maravilhoso. E o Jenks, ele é o técnico de TI, digamos assim, né? Da nave, ele é o cara que mexe com... ele é o cara que mexe com, sei lá... Ele também faz reparos, se não me engano, ele consegue... Mecânica. Apesar dela ser meio que a engenheira principal, mas ele mexe com a parte virtual da nave, digamos assim, programação. Ele que lida com a inteligência artificial da nave, que é a Lovey, e ele se apaixonou pela Lovey, pela inteligência artificial, e não só isso... A inteligência artificial, ela se apaixona de volta. A nave, ela trata ele de um jeito diferente, assim, o tempo inteiro. É muito engraçado isso, eu acho. O palavreado que ela usa com ele é completamente diferente do palavreado que ela usa com as outras pessoas. Eles ficam conversando, assim, de madrugada. Chegam uns momentos, assim, que é tipo, ele entra pelado no núcleo dela, as coisas assim. É verdade. Ele vai deitar de conchinha com ela. É bonitinho. Uma coisa que eu acho interessante desse livro, logo que eu terminei de ler o livro, eu li uma resenha de alguém que o cara falou, eu acho muito legal esse livro, porque assim, ele leva em conta o sexo na vida das pessoas. Porque todos os personagens, quase, a gente sabe ou com quem eles querem fazer sexo, ou com quem eles fazem, ou o que eles pensam de outras pessoas... Que eles ficam com medo do que outras pessoas pensam sobre ele e a relação sexual dele com alguém, assim. Então, tipo, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, a relação do Jenks com uma inteligência artificial, sendo que ele quer que isso evolua pra uma relação física, né? Tanto que tem a história do Kit, que ele encomenda um corpo físico pra inteligência artificial assumir, né? E também tem outras pessoas, tem o Ashby e a Pay. Tem a Rosemary e a C6. C6, exatamente. Então todos eles E tem os Andriski tudo se pegando loucamente, né? É maravilhoso. Quem não é explorado é a Kizzy, o Corbin, talvez, e o Ohana, né? Todos eles têm... Não são o tipo de pessoa que focam tanto nisso, né? Mas todos eles têm ainda seus segredos e suas histórias próprias, né? Sim.
E, uma coisa, você falou do Corbin, agora eu lembrei que eu achei impressionante isso também no livro em si, é que o Corbin você começa com uma antipatia com o Corbin, porque ele é um saco. Ele é muito chato, ele trata mal o Rosemary e tal. Aí, beleza. E ele fica lá, na mocó. Aí você pensa assim, cara, esse personagem ele é totalmente descartável, né? Numa determinada parte do livro. Você pensa, só precisavam de um algaísta e botaram ele lá. De repente, Becky Chambers te dá uma voadora na cara com o plot twist de que ele é um clone. Aí eu, cara... É muito boa. E assim, o que é mais louco é que o pouco que você vê do Corbin é ele ressentido com a relação que ele tinha com o pai dele. Que daí ele descobre que é ele, cara. Ele é um clone do pai dele. Eu fiquei tipo, mano, sério, eu joguei o Kindle na cama e falei, essa mulher tá bonita. É meio... Será que o Boba Fett não tinha uma relação estranha também com... Pode ser. Não, cara, eu achei impressionante. E assim, como ela deixou ele na mocozinha, assim, pra você pensar, tipo, esqueci desse personagem. De repente, ele volta toda. E ainda com aquele lance da relação que ele tem depois com a Sissix, né? Que ela tem que ficar meio que de... Pois é bem legal, é verdade. Um dos plot twists que me surpreendeu muito, assim, e é um dos meus capítulos prediletos, é a prisão do Corbin pelos... Como é o nome? A gente tava falando deles, os coelhinhos. Mas, Jana, eu e o Gustavo, a gente já discutiu isso, eu queria saber a sua opinião. O que você achou do Corbin curar o Orhan? Putz, cara, isso é outra coisa que eu achei muito legal, esse questionamento, né? Eu achei, no fim das contas, eu fiquei feliz que eles se entenderam, mas eu achei que o Corbin, tipo, meio que cagou, assim, não sei, tipo... Porque, beleza, o cara, ele não queria ser ajudado, e isso não significa que quando a gente vê uma pessoa não querendo ser ajudada, que a gente tem que falar, beleza, sei lá, a pessoa tá num relacionamento abusivo, e ela falou que não quer ajuda e eu não vou dar ajuda, não é isso, né? Mas que eu acho que essa Becky Chambers é tão desgraçada, que ela mistura umas coisas muito sutis, tipo, religião, tem a ver com religião, entendeu? É a religião do Você falou exatamente, eu acho que é o dilema correto, Jana. Você definiu bem, porque é um dilema religioso. O paralelo que eu consegui ver é aquele paralelo da moral médica, de, por exemplo, uma religião que não aceita receber transfusão de sangue, sabe? Tipo, mas quando tá lá no hospital e tal, a pessoa recebe. O médico, ele não deixa de salvar a pessoa por causa disso, sabe? E é a mesma coisa. Só que assim, eu acho que a discussão que existe a mais nisso é que assim... Depois que o Orhan fosse curado, ele não ia ficar bravo, porque ele não estaria mais sob a influência do vírus. Mas ninguém sabia, na verdade, né? Tem esse ponto, né? Porque eles supunham, né? E na verdade, acho que meio até fica aberto, mesmo depois, que pode ser que o vírus tenha uma influência... tipo, malignas, no sentido de, tipo, forçar a pessoa, né? Eu acho que o Ashby, acho que ele sabia, porque os hereges falam pra ele isso. Não, é verdade. Mas é que o Ashby fica bravo porque o Corbin não sabia, e mesmo assim fez isso. E teoricamente, depois, o Orhan, eles iam ser hereges, no sentido de que eles iam até, inclusive, ser, tipo, banidos da sociedade deles e tal. E que, tipo, imagina isso pra uma pessoa que é religiosa. Tipo, imagina, no paralelo que você fez, imagina que a pessoa tá doente, ela tá lá inconsciente, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí ela recebe uma doação de sangue não solicitada e, né, que a religião dele não aceita. E depois o cara é um pária, entendeu? Mas eu achei muito legal. Inclusive, na vida real, né, muitas religiões, elas lidam dessa forma, com a ameaça de você não poder conviver mais com as pessoas, por exemplo, da sua família que fazem parte da religião. Inclusive, não sei de, tipo, você vai, no nosso paralelo das nossas religiões cristãs, que são as mais famosas, tipo, você ir pro inferno, entendeu? Se a pessoa é religiosa, isso é muito importante pra ela, entendeu? Sim. Imagina você conviver o resto da sua vida com a ideia de que você, tipo, não merece salvação, sei lá entendeu? Sim, por causa disso, porque alguém fez uma coisa que você não queria, sabe? Uma coisa muito louca. Assim. Então a gente pode falar que existe uma relação amorosa entre o Orhan e o vírus dele? Sim, cara, é praticamente isso. É tipo um relacionamento abusivo viral. Então... Eu acho que uma personagem que é muito bem explorada, né, o livro inteiro, é a Sissix, que é a piloto. Ela é uma Andriscana, que eles são aquela, como a gente falou, a raça reptiliana, que é super sociável, empática, etc., e ela acaba tendo uma relação, logo de cara, ela tem uma relação ótima com a Rosemary, e isso acaba evoluindo
pra uma relação amorosa. Isso, Isso. Amorosa, sexual, assim, afetiva. Isso. Eu acho engraçado que a Beck Chambers, ela cria aquela história dos Andriscanos. Lembra aquela parte que ela divide como eles têm famílias diferentes? Sim. Que eles têm a família dos ovos, a família das penas, né? E a família dos ovos é meio que sua família biológica, que é onde você nasceu, sabe? Quem te criou quando você era criança e tal. E a família das penas é como se fossem os seus amigos, as pessoas que você escolheu para viver junto. Tanto que uma das partes meio que emocionantes, digamos assim, do livro, é quando a Rosemary, ela descobre no registro das famílias que a família de penas dela é a nave, é a andarilha. Então, tipo, os tripulantes da nave são a família de penas dela. Arrepiei. E isso, eu acho que é muito importante isso pra Beck Chambers, é uma coisa muito pessoal, porque até no começo do livro, ela dedica para a minha família do Ninho e das Penas. Quer dizer, a Beck Chambers tá falando que é tipo pra família do Ninho, que são os pais dela, que tiveram muita influência sobre ela, etc. E a família das penas dela, que são tipo os amigos dela, a companheira dela, né? Que a Beck Chambers, ela vive com uma mulher na Islândia, se não me engano, ela mora na Islândia? Ela tem uma companhia, mora em Reykjavik. E é engraçado, inclusive, eu não sei se é a esposa da Beck Chambers, eles falam companheira, né? Mas a companheira da Beck Chambers, ela tem um nome que parece um personagem de Tolkien. É bem islandês mesmo, né? Tipo, é bem islandês. Bem islandês. O negócio. O que eu achei muito legal, assim, dos Andriscanos, né, na verdade, que eles têm uma coisa da sociedade, no começo, quando você descobre que as pessoas, que eles colocam ovos numa determinada parte da vida, mas eles não vivem com aquelas crianças que nascem daqueles ovos, inclusive a sociedade não considera as crianças membros da sociedade. Isso eu achei muito uma quebra num paradoxo nosso, humano, muito forte, assim, porque elas falam, pô, cara, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles podem morrer porque eles são muito sensíveis, por que a gente vai considerar uma criatura que é praticamente uma criatura, assim, as crianças, né? Sim. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que eles não têm esse lance de você ter o apego com as criaturas que nascem de você, mas sim com aquelas que você cria. E a lógica que eles usam, que eu achei maravilhosa, é assim, eles falam em determinado momento. Porque assim, né, o ciclo do Andriscano, eles têm lá um período fértil, eles podem colocar ovos. Aí beleza, eles colocaram os ovos, esses ovos vão ser cuidados por famílias de idosos, que vão cuidar daquelas crianças. Enquanto eles são jovens, eles estão lá vivendo a vida, viajando, curtindo, nananã. Quando eles ficam velhos, eles vão formar a própria família deles pra cuidar dos ovos das novas gerações. E eles falam, qual que é a lógica de você pegar um Andriscano que acabou de virar adulto e colocar ele pra cuidar de uma criança, se ele nem viveu a vida, se ele nem conhece a vida, se ele não viajou, se ele não curtiu, sendo que as pessoas que estão mais velhas, elas já viveram a vida toda, elas são muito mais sábias e elas, aspas, não têm o que fazer. É isso mesmo. Elas estão de saco cheio de viajar, né? Elas já não querem conhecer mais nada. E tal. E aí elas vão cuidar. Exato, e aí elas vão cuidar de novas crianças e, tipo, cuidar né? Criar essas crianças pra serem adultos e tal. Eu falei, mano, isso é genial. Eu achei maravilhoso. Vamos assumir esse formato. Vamos aplicar. Deixar com os aposentados, né? As crianças. Isso. Só que os avós iam amar, cara. Eles iam pirar. Eu não posso reclamar. Eu fui criado pelo. Tipo, eu tenho mãe e pai, eu fui criado por eles também. Mas eu fui criado muito próximo dos meus avós, assim. Eu sou neto único. Meus avós me criaram bastante, participaram muito, então, tipo, sem problemas. Eles. E foi ótimo. Foi ótimo, eles se dedicavam totalmente a mim. Enquanto, por exemplo, meus pais tinham que trabalhar, esse tipo de coisa, né? Meus avós já eram aposentados, então foi ótimo. Maravilhoso. Quero ser Andriscano. Isso é legal, que tem a dinâmica da família dos Andriscanos, tem a dinâmica da relação entre eles, como eles demonstram afeto, uma série de outras coisas, e como eles têm uma dificuldade com outras raças de não se comportar daquela maneira, sabe? Seria como se fossem nós humanos, assim, que a gente tem, na verdade, já umas diferenças culturais muito fortes dentro das culturas humanas, né? Ela tá fazendo isso, só que no macrocosmo, né? Na relação interracial, na relação entre espécies alienígenas. E um pouco exacerbado, assim, também, né? Porque até fala, acho que os Andriscanos, pra eles, tipo assim, fazer sexo com outra pessoa é a mesma coisa que, tipo, dar um selinho, assim. Não dar um selinho, mas, tipo assim, ficar na balada. Então, tipo, ela acho que eles fazem mais ou menos esse equivalente. Então, pra eles, assim, é tão, aspas, importante quanto a gente interpreta ficar com uma pessoa
algumas pessoas na balada, por exemplo. E aí isso, tipo, com outras espécies em que você dá um beijo numa pessoa já é uma puta intimidade, rola uma tela azul, entendeu? Uma treta. E ao mesmo e é uma outra coisa problemática é que, assim, às vezes os Andriscanos, eles, por exemplo, quando a Cissix começa a ter um relacionamento com a Rosemary, ela fala pra Rosemary assim, eu não quero que você fique magoada depois, de repente, beleza, você fala que você gosta de mim agora, por exemplo, que você me ama, sabe? Mas, e eu gosto, e ela fala, e eu gosto de você, eu retribuo. Mas é assim, da mesma maneira, como a importância que nós damos nesse relacionamento amoroso não é tão grande, tipo, pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais esse mesmo sentimento por você. Sim. Eu não quero que você fique magoada. E eles são meio polígamos também. Meio não, né? Eles são totalmente polígamos. Então, tipo assim, ela fala, eu gosto muito de você, mas eu gosto de outras pessoas. Você não pode se chatear porque eu quero poder gostar das pessoas, entendeu? Eu acho isso muito legal. Não, é isso mesmo. Na verdade, eu acho que no fim das contas, os Andriscanos acaba sendo a sociedade que a gente mais conhece nesse primeiro livro, né? Porque eles até, inclusive, param no planeta, né? Sim. Natal. Que é ali que a Rosemary vê como é, né? E ela começa a se aproximar mais da Cissix e começa a ter o relacionamento delas. Porque ela entende também que a Cissix, como ela vem dessa sociedade, pra ela é muito difícil. Ela é muito carente por viver dentro de uma nave em que as pessoas não são assim, né? Então, eu acho que isso é legal, assim. Ela fica... depois ela pensa, ela fala, cara, a Cissix deve sofrer muito, porque ela não tem esse tipo de relacionamento com as pessoas que ela tem quando ela tá em casa, né? E aí ela começa a se aproximar mais, é muito legal. Eu fiz um itinerário da viagem deles. Muito engraçado. Nossa, isso é um estudo. Não, na verdade, assim, o primeiro lugar que eles param de fato, o primeiro planeta, é Porto Coriol, que é um planeta mercantil, que eu acho... É uma base mercantil que eu acho mó legal, que é, tipo, tem das raças, é um mercado ao céu aberto, é gigantesco, um monte de coisa. Depois eles são atacados pelos piratas Acarax. Depois eles param no planeta de Grilo, que é aquele planeta onde é uma colônia humana que tem os caras lá que se alteram o corpo e tal, e eles são atacados constantemente por um monte de inseto alienígena bizarro. Nossa, verdade, eu tinha esquecido, verdade. Aí depois que eles saem de Grilo, eles ajudam a nave da Pei, quando a Pei tava passando por eles, e eles têm uma sabotagem, né? Depois eles vão para Hashkat, que é o planeta Andriscano, onde a Cissix veio. Na realidade, Hashkat não é um planeta, é uma lua de um planeta. Eles vivem lá. Depois eles vão para um planeta chamado Arum, que é o planeta onde eles encontram os Cianates hereges. Que é um planeta que eles nem sabiam que existia, né? Eles esbarram no planeta, assim, de repente. Mesmo. Eles veem, assim, um planeta com tecnologia extrema, não sei o que, eles ficam morrendo de medo até. Eles precisavam fazer uma parada, mas eles veem esse planeta, aí eles ficam pensando, que planeta é esse? Por que tem um elevador espacial no planeta? É um negócio muito estranho, né? Aí eles falam assim, tem alguma nave? Não tem nave nenhuma. Tem alguma indicação de seu destino? Não tem nada. Aí quando eles começam a conversar com os caras, são os Cianates hereges, né? Eles são meio que uns, como chama isso? Uns ermitões, assim, que vivem nesse planeta. Isso, eles foram morar lá, né? E, finalmente, eles chegam em Edrakar, que é o planeta dos Toremes. O planeta maldito. O planeta hostil. O planeta hostil. Essa é uma parte que eu acho muito complicada, porque eles chegam no lugar e eu acho que eles são muito... inocentões, assim. Eles não foram cuidadosos o bastante, porque assim, os caras receberam aviso atrás de aviso sobre aquilo, sobre é um local perigoso, os caras são volúveis. E eles nunca tinham feito um acordo, e aí a galera, não dá pra confiar, sabe? Os caras nunca fizeram um acordo. Não, mas agora eles falaram que eles vão fazer. Então beleza. Do pessoal da nave, eu vou falar, tem uma personagem que eu acho que o desenvolvimento... Não é que ela não é desenvolvida, até que é. E eu gosto de alguns momentos dela, mas tem uns momentos que ela me irrita um pouco. Talvez seja intencional a autora usar ela dessa maneira, que é a Kizzy, a mecânica. Que ela é aquela personagem, assim, hiperativa, super... ela é uma, tipo, adolescente maluca, assim. Ela nem é adolescente, né? Mas ela é, tipo... Ela quer ir nos shows, não sei o quê. Ela quer curtir e tal. É isso mesmo. Quando eles estão lá em Toreme, em Edrakar, que é o planeta dos Toremes lá, os caras estão numa recepção oficial, que é um negócio todo... E ela fica... ela fica fazendo um monte de coisa, tipo, pra fazer eles passarem de vergonha, meio de propósito, assim, só porque ela quer ser troll, assim, da galera lá, encher o saco. Ela é inconsequente, esse isso que é o... Sim. Ela faz isso, e depois ela faz parte daquela conversa... que eles entreouvem, né? Que eles começam a falar assim, que eles não têm muita certeza sobre aquilo, não sei o que, né? E aí eles não sabem que os Toremes têm super audição, né? E eles nunca perdoam nada. Tipo, um negócio assim. Então, se você falou uma merda, pronto, fudeu pra sempre. Então, tipo, eles entreouvem
E pronto, por isso já que eles era. estão em guerra civil eterna, né? Porque Exato. Faz eles estão sentido. guerreando por coisas muito antigas ainda. Eles são muito cheios de ódio, assim, quando você... E esse eu achei muito legal, assim, da Beck Chambers. Porque tem alguns capítulos que são sobre o ponto de vista de um dos Toremika, né? E aí, quando você tá lendo aquele trecho, dá uma agonia, cara, porque assim, o cara tá cheio de raiva, e ele quer destruir tudo, e eles querem se matar, eles não podem fazer uma briguinha com o outro, que eles querem se matar e, tipo, dilacerar a pessoa. É isso. As É conversas muito deles são sempre bizarro. sobre morder a garganta, essas coisas, né? Muito estranho. Não, mas Deve ser um ótimo planeta pra morar, né, lá. Inclusive, eu não consegui imaginar muito bem o físico deles também. Eu imagino, tipo, um cavalo com uma cabeça de pessoa, tipo, mais ou bizarro. menos Assim, isso. sabe? Tipo, é uma coisa meio centaúrica, pelo que eu entendi também. Mas eles têm a pele meio quitinosa, como é um negócio brilhante e preto, assim, tipo, como se fosse uma casca de inseto. Bizarro. Tipo um escorpião, É bem assustador. E aí eles são, tipo, muito magros e altos, assim, também, mas de um jeito estranho. Eles até fazem uma comparação, que eles falam que os Ailuonianos lá, eles são meio que elegantes, assim. Eles são, tipo, eles têm a pele metálica e eles são meio esguios e tal. Mas os Toremis, apesar deles serem meio que magros, é de um jeito feio, assim. É de um jeito esquisito, sabe? Eles são esquisitos. É meio assustador mesmo. Eles têm uma aparência condizente com Com o o que eles interior. fazem, né? Lógico, a gente tem que ter algum momento de emoção da merda, né? No fim. Isso que eu falo, uma Que bela de uma merda. Que é assim, né? Aquele Toremi rebelde que a gente tá acompanhando aos poucos, ele faz um ataque terrorista ali, que é quando eles estão fazendo a perfuração da passagem hiperespacial de Toremika até o local, universo conhecido, acho que é mais ou menos perto de Porto Coriol lá, que eles falam. Quando eles estão fazendo essa passagem, eles são atacados por uma nave Toremi, que é pilotada por aquele personagem lá, e a nave ataca, não só atinge eles, como atinge também o negócio que mantinha a passagem, né? Mantinha a abertura. Tipo a grade em que eles são. Eles entram no hiperespaço e meio que o hiperespaço começa a entrar em colapso atrás deles. Então eles estão voando assim, tipo, no hiperespaço, dentro aquele espaço entre os espaços, e tá tudo sendo mastigado atrás deles. Então, tipo, eles estão correndo o máximo possível pra evitar. Detalhe, vale dizer que nesse meio tempo o Ohans tá morrendo. Sim. Tipo, como se não bastasse a merda, né, a treta pegando forte lá, o navegador deles tá morrendo, detalhe. Eles conseguem sair do outro lado, mas eles têm uma baixa, que é a Lovey. Chorei. Na verdade, eu não sei se ela é sobrecarregada ou se eles atingem algum sistema. Ela é corrompida. Eles precisam rebutar ela, né? Então, tipo, meio que ela volta, só que ela perdeu todas. Ela volta do zero. Porque ela é uma inteligência artificial que funciona como machine learning, né? Ela vai aprendendo conforme as pessoas vão se comunicando com ela. Se ela for rebutada, ela vai voltar no estágio zero, que é sem conhecer ninguém. Tipo, sem memória. Isso. Então, por isso. Ela é rebutada, mas ela já é uma inteligência artificial avançada no início. Então, logo que ela volta, ela já percebe como as pessoas são diferentes com ela. Porque ela fala... Sim, e o Jenks não quer chegar perto dela, assim, não quer falar com ela, né? Tipo, Tá todo mundo bem triste, né? Ela Dá fala, muita dó, ela fala assim, claramente, ela fala pra ele, né? Eu posso até voltar a ser a Love. Porque ela fala assim, ela se apresenta como Lovelace depois, né? Que é o nome completo, digamos assim. é o nome do modelo, né? E aí ela fala assim, eu posso até voltar a ser a Lovey, mas isso vai levar tempo, vou precisar te conhecer de novo, não sei o quê. Eu não sou a Lovey agora, nesse momento. Não é isso que ele quer, porque ele também tá magoado por causa de tudo que aconteceu. Imagina, tipo, sei lá, ter que reviver tudo, né? Desde o começo, digamos, do zero. Tipo, a pessoa esquecer tudo sobre você. Ele considera que a Lovey, a que ele amava, que ele conhecia, morreu mesmo. É muito E aí, triste. isso ocorre ao mesmo tempo com a chegada daquele kit que ele tinha encomendado, que é um kit físico, para qual a inteligência artificial transfere a consciência dela para um corpo físico, né? Inclusive, E não ela- sei se vocês sabem, mas o segundo livro é a história da Love no eu sei. corpo com a Pepper, né? Que aparece como uma personagem bem secundária. A Pepper aparece... Porto Coriol, que é onde se passa o livro. É ela que faz que leva o kit, né? Isso, e ela faz ela trabalha com concerto e nananã, e ela fala que ela é uma pessoa que tinha sido, era meio que escrava num planeta, lembra? Que ela foi criada
Tipo, Engenharia geneticamente, pra ser, tipo, escravos, assim. Tem uma tradução bizarra no nome dela, eu acho que é Páprica, se não me engano. Que é legal, tá fazendo um certo... E assim, tem spoiler, mas tem um sentido e pro nome dela e não faz diferença, entendeu? Mas então, se aplica, é legal, assim. Depois, na explicação, quando for o nome dela mesmo. Ainda bem. Legal. É engraçado ela chamar Páprica, ou o nome de um tempero em geral, porque a Rosemary chama Rosemary, que é um tempero também, né? É uma planta, né? Uma erva. Rosemary é alecrim. Alecrim. Isso. A gente não explorou muito o Dr. Chef, né? Ah, sim. É que o Dr. Chef tem bastante história sobre ele, né? Porque eles falam sobre a história dos Grunts, né? Ele é um dos últimos Grunts, que é uma raça... Tem uma carga forte histórica, né? Eles escolheram não procriar mais, né? Os últimos Grunts. Eles vão entrar em extinção meio que voluntariamente. Porque eles falam que o planeta dele, eles estavam em guerra constante também entre si, se matando o tempo inteiro. Eles usaram armas... Seriam armas de destruição em massa, né? Que acabaram detonando todo o planeta e matando quase todos eles. Ele fala que existem, sei lá, 300 Grunts na galáxia inteira, provavelmente. E que nenhum deles tem interesse em procriar. Na verdade... Conforme que todos eles chegam no estágio de macho, eles vão perder completamente a possibilidade de procriar, porque aí, quando todos eles deixarem de ser fêmea, né, eles perderam totalmente a possibilidade de ter mais Grunts. Quando eles descobrem que a Rosemary é filha do contrabandista de armas lá de Marte, eles falam, ela fica super chateada e ela fala assim, eu tenho medo da maneira que vocês vão me ver e tal, e eles falam, não, eu vou ser o pai, não tem nada a ver com você, não sei o quê. Eles falam várias coisas, e aí no final eles falam assim, eu acho que você devia falar com o Dr. Chef. Aí ela vai conversar com ele e ele conta a história do planeta. Que isso... Ela não sabe até então, né? Isso, ela não sabia. E ele fala que ele esteve na guerra, ele era médica na época, né? Ele era fêmea. É verdade. E ele viu as filhas dele irem pra luta, né? Inclusive ele tratou de uma delas e ela morreu nas mãos dele. É verdade. Tem todas essas histórias. E ele fala sobre como as pessoas têm que esquecer o que aconteceu ou tentar se desligar das coisas ruins. Tipo, da mesma maneira que ela tem que se desligar do que o pai dela fez, que não tem a ver com ela. Tipo, ela pode ter se beneficiado, mas não voluntariamente. Não foi, tipo, porque a comida dela foi comprada com dinheiro sujo que ela faz parte daquilo, né? Que ela é uma cúmplice do que o pai dela fez, né? Aquilo tudo foi uma coisa involuntária pra ela. Ela era filha e não tinha como. E da mesma maneira que o Dr. Chef, ele fala, tipo, ele tava tentando fazer o melhor possível na guerra, sendo médico, mas ele ainda tava fazendo parte da guerra. E no final ele acha que as coisas que eles fizeram foram horríveis e ele concordou junto com todos os outros Grunts a não procriar mais. E eles iam entrar em extinção. Inclusive porque no começo ele fala que ele achava que ele tava do lado, aspas, certo, porque da guerra, né? Porque o outro lado usava essas armas que eram umas armas que, tipo, dilaceravam o corpo das pessoas, era super cruel. E aí ele descobre que, tipo, meio que eles que tinham criado aquela arma. É um negócio mega... Isso. Tipo, bizarro, assim, mas é aquele negócio de você lutar por um lado sem saber as maldades que esse lado também faz e tal. É meio que isso. Ele meio que fala assim, no final das contas, aquilo... Todos eles estavam errados, né? Na guerra dos Grunts. Por isso que eles acabaram. Ele falou assim, por mais que você tente saber de tudo, você não tá sabendo de tudo, né, que tá acontecendo. Eu acho que era isso que ele queria dizer pra ela, né? Que ele fala assim, que a gente achava que tava lutando pelo lado certo, mas a gente tinha criado aquelas armas horríveis. Da mesma maneira que você achava que tava vivendo sua vida e seu pai era um cara que trabalhava com combustível, né? Que vendia combustível, mas ele não vendia combustível, ele vendia arma. Ele vendia arma pros Toremes. Essa é a parte curiosa, né? Ele vendia arma pra guerra civil dos Toremes. Ele vendia umas armas de alteração genética, né? Uma coisa horrível lá. Um negócio bem... Tipo, crimes de guerra, inclusive. Então. O Dr. Chef, ele é um que... Ele tem duas funções na nave, né? Ele, além de ser o médico da nave, ele também é o cozinheiro. Sim, é maravilhoso essa parte de Isso, e a parte culinária em geral vem dele. Igual eles comem baratas, né? Baratões. Então tem bastante culinária diferente. Pensando, o que seria interessante pra comer numa nave, né? Que tem que sobreviver bastante tempo ou durar bastante tempo. E tem o Ohan, que não pode comer tudo, né? Eles falam que eles comem os insetos porque eles são a única forma de ter coisa fresca. Porque eles são fáceis de procriar, né? Tipo proteínas. Criar proteína fresca. Esse caso das baratas aí. Até aí a gente come lagosta e camarão, que só pode comer umas baratas do mar, né?
assim, na verdade, ele até acho que faz essa associação, que é tipo, a própria Rosemary, ela faz essa associação, porque ela, como ela é de uma família rica, né, lá de Marte, ela comia coisas naturais, né, e tipo, a maioria das pessoas já não come mais, é tudo sintético. E acho que ela até fala que é parecido, né? Tipo, com lagosta, alguma coisa assim. Então, é tipo um fruto do mar. Mas eram umas baratas do deserto, né? Eles falam essas baratas bizarras aí. Tem, não só as baratas, né? Eles falam uma série de outras coisas, como seriam vegetais, como seriam... Nossa, uma porrada de coisa. É uma coisa que eu acho legal. Eu gosto pra caramba de culinária, né? De verdade, não só nos livros. E por isso, quando eu vejo isso numa história, eu acho legal. E eu acho que adiciona muito a construção de mundo, porque comida, em geral, é uma coisa fundamental pra todo mundo, né? Então, é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, tipo, quando tem uma história que não fala em nenhum momento sobre comida, eu fico pensando, pô, esse pessoal não come nada. Dá pra se desafiar. E não só isso, né? E comer é cultural, é político, é social, é tudo, exatamente. Né? Não, é legal, porque, por exemplo, a gente tá falando das baratas. Tem uma história por trás delas até. Eles falam que quando os exodonianos, que eram os humanos que vieram nas naves do Êxodo, chegaram num planeta lá, acho que é dos Aeluonianos, que esse planeta tinha umas partes desérticas que eram repletos dessas baratas. E pros Aeluonianos, elas eram tipo uma praga só, que nem barata de verdade pra gente, assim. Eles não eram comida, era tipo uma coisa pra... Os humanos capturaram alguma dessas baratas, mataram elas, comeram, descobriram que era que nem lagosta, e aí eles começaram a pegar elas pra criar. E acabou virando uma coisa que se espalhou pelo universo. Então, tipo, e nasceu da necessidade humana, digamos assim. Porque eles chegaram lá, tipo, morrendo de fome. E tinha esse planeta cheio dessas pragas, né? E na verdade foi assim que começaram a comer lagostas, de verdade. Foi exatamente assim. E até o Ashby, ele é um exodoniano, né? É verdade. Tanto que ele é todo pacifista, né? Que ele não gosta de armas e tal, que é Eles muito têm legal. Um estilo diferente. O pessoal fala também, eu não tenho certeza absoluta, mas eu quase certeza que o pessoal que é o exodoniano, eles têm uma aparência diferente dos solarianos. Tipo, a Rosemary, o pessoal acha que o Corbin é um clone, na verdade, né? Mas ele vem de um lugar que os cientistas ficavam totalmente isolados. Eles são meio albinos, ele é tipo branco pra caramba, mas como ele é muito branco e a Rosemary também é branca, eles associam eles com os solarianos, que são as pessoas que vivem no sistema solar. Os exodonianos, eles têm a pele mais escura, etc. Tipo mediterrâneos, assim, eu entendo mais ou menos. Eu também vejo dessa forma. Ou negros mesmo, na verdade. Acho que ela não fala, tipo assim, aquele negócio de, tipo, pele marrom, sei lá. O Dr. Chef tem uma hora que ele fala, quando a Rosemary conhece ele, e ela fica meio chocada, porque ela nunca viu um Grum, assim, que ele é muito exótico, né, diferente. Eles são muito raros também. E ele fala assim, ele fica se divertindo, assim, rindo dela, com a reação dela, e ele fala assim, quando a gente conhece alguém tão diferente assim, toda a educação que a gente recebe pra conversar com alienígenas cai por terra, né? Ele fala assim... porque fica, tipo, encarando ele. Aí ele fala assim, não se preocupa, quando eu vi um de vocês pela primeira vez, que ele tá falando de um humano, né? Aí ele fala, todo magro e marrom, eu também achei esquisito. Magro e marrom. É verdade. Porque ele tem, tipo, a pele pálida também, né? Porque acho que os Gruns, o planeta deles é tipo um mar. Eles são meio que anfíbios. É um negócio estranho. E aí ele fala assim... como ele define os humanos como macro e marrom, porque os exodonianos, em geral, têm a pele escura. E o Ashby também, além de tudo, ele tem o trabalho, né, de coordenar toda a equipe, que no começo se mostra difícil, alguns relacionamentos, como da C6 e do Corbin, né? E tem alguns que é tranquilo, mas é mais a C6 e o Corbin que são complicados. Na verdade, o Corbin com todo mundo, né, que é complicado. Na verdade, o Corbin é o Corbin, já atrapalha. Eu acho que... tem isso, é engraçado porque a gente vê o trabalho do Ashby, não só nessas relações, mas também, tipo, tem aquela parte que eles vão fazer compras em Porto Coriol, e ele fala assim, tá aqui o quanto vocês podem comprar, vocês têm que comprar isso. Dinheiro. Ele, não é pra gastar mais, sabe? Tipo, se você só... É tipo o pai, né? É bem isso. E aí vai a Kizzy, uhul! Aí até o Rosemary fala, ô Kizzy, não é pra você gastar com isso aí, não. A Kizzy é aquela criança que chega no parquinho, gasta tudo e depois não tem dinheiro pra comer, né?
Não, é que, se não me engano, quando eles recebem o trabalho da CG, eles recebem uma linha de crédito, assim. Que assim, isso aqui é pros custos. Isso aqui é pra vocês pagarem, tipo, abastecer, comida, essas coisas, pra você chegar até lá, né? Aí eles podem comprar, tipo, acho que é, tipo, peça que eles precisam trocar, tal, também, tudo nos custos da CG. Mas aí ela chega lá, ela quer, tipo, comprar sabonetes, né? É verdade. E eles só conseguem esse trabalho da CG por causa da Rosemary, né? Porque eles tinham uma nave de pequeno porte que fazia alguns tipos de serviço pequeno e eu acho que tava tentando crescer. Mas pra isso ele precisava de alguém pra organizar os documentos, pra meio que administrar realmente a nave, né? E por isso que ele contrata a Rosemary, que ela, na verdade, nunca trabalhou, mas ela estudou isso, né? Então... que ela é contratada. Eu acho engraçado várias vezes que ele conversa com algum oficial. Tem isso que eles falam assim, não, a gente ficou muito, muito satisfeito, você finalmente contratou um guarda-livros, sabe? Não, e acho que, se eu não me engano, até eu não lembro agora se só por ela já existir eles ficam mais assim, ou se é tipo um requisito. Acho que é meio que um requisito. Sim. Né? Tipo um sistema de gestão, assim, que precisa ter uma pessoa. Daí eles, tá bom. Aí eles vão lá e contratam ela. É tipo aquela certificação, sabe? ISO 27001. Isso. É tipo isso. Eles agora têm a certificação pra isso. Pra esse tipo de serviço. Ela tem, Pra falar que eu não fiz nenhuma crítica ao livro, eu vou fazer uma crítica. Eu até comentei com a Thaís isso, e aí eu vou falar agora pra Jana também, vamos ver se ela concorda comigo. Eu acho que, às vezes, a Beck Chambers, ela tem uma visão dos humanos, em geral, como norte-americanos. Dentro dos humanos faltou uma certa diversidade, né? Assim, ela tem uma diversidade de cor e essas coisas, mas o comportamento deles eu sempre vejo como um comportamento de norte-americano. Tanto que assim, que nem quando você falou do negócio... Quando você falou que os andriscanos serem latinos, na minha cabeça tocou o sino de novo. Eu falei, é mesmo. É verdade. Se tivesse, tipo, uns brasileiros lá, talvez a galera ia adorar os andriscanos, assim... Pode relar mesmo, a gente gosta. Carioca dando beijo nas duas bochechas na andriscana. Então. Exato. Não, é verdade. Isso é verdade, assim. Faz sentido porque é a vivência dela, mas você tem razão, é verdade. Eu não tinha, assim, pensando em retrospecto, percebi também, mas não tinha pensado nisso. Mas assim, é uma coisinha besta, assim. Mas é uma... É um detalhezinho. É um detalhe que tem em todos os livros, né? Sim. É difícil. Americano é sempre isso. Tanto que a gente fala assim, é bem livro pra americano mesmo, né? Mas esse ela tentou incluir, eu acho que mais nas outras raças, as outras culturas. Outras características, é verdade. The probability of their existence is evident. Jana, você recomenda? Recomenda pra quem esse livro? Olha, eu recomendo pra todo mundo. Aquele clichêzinho, né? De 8 a 80 anos. Não, brincadeiras à parte. Eu recomendo muito. Eu acho que, assim, é legal desse livro porque eu acho que tantas pessoas que já gostam de ficção científica, space opera, que seja, vão curtir com certeza. Como também acho que pessoas que não estão totalmente acostumadas ou introduzidas ao gênero, mas que de repente curtem fantasia, ou até livro realista mesmo, eu acho que é uma leitura que, tipo... Se a pessoa for desarmada, sabe? Por exemplo, uma pessoa que não curte ficção científica, não curte ficção especulativa como um todo, vamos dizer. Se a pessoa for desarmada, ela vai curtir o livro. Porque eu acho que os conflitos, eles tendem um pouco pra ficção científica, apesar de estarmos falando de buracos de minhoca e tudo mais, e mais pra esses relacionamentos humanos, assim. Então, eu acho que, não consigo ver... Por que não indicar esse livro pra quem curte essas discussões de ética, de antropologia em geral, assim, sabe? Thaís, você recomenda esse livro e pra quem você recomenda? Eu recomendo igual a Jana, eu acho que é um livro pra todos. Não vou falar assim, de 8 a 80 anos, mas eu acho que se você tem os seus 15, 16 anos, já é um livro muito legal. Se você não conhece ficção científica, é um ótimo livro introdutório pra ficção científica também. E como a Jana falou, realmente, se você gosta de livros sobre pessoas, esse é um livro ótimo, sobre personagens. E lógico, tem a história, mas ele gira em torno dessas pessoas. É um livro de uma leitura muito, muito fácil, mas que vai te fazer refletir depois. Então,
eu indico pra quem gosta desse tipo de livro. E você, Gustavo, você indica e pra quem você indica esse livro? Eu indico, com certeza, dos últimos livros de ficção científica que eu li, acho que foi o mais legal. Eu acho que ele é um livro que representa uma nova geração também do estilo. Como vocês já falaram, né? Eu vou repetir de novo. Ele é um excelente livro sobre relações. E a parte que eu amo no livro é o world building. E eu acho pra quem gosta de world building, pra quem gosta... Por exemplo, você aí que gosta de livro de fantasia, você fala assim, putz, eu adoro livro de fantasia, eu adoro quando tem cultura diferente, eu adoro terras diferentes, raças diferentes, eu gosto disso, daquilo. Cara, leia A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que ele é excelente nesse ponto. Eu adorei. Eu sou rato de RPG. Eu fico imaginando assim, seria excelente jogar um RPG no mundo do Longa Viagem. Sim. Nossa, Eu acho que seria bem legal, assim, tipo, ter as raças, ter a viagem, os planetas diferentes, as coisas, tudo, assim. Eu achei que dá vida mesmo ao livro, assim, e a história. E dá vida ao livro, e eu acho que esse world building dá peso à história. Tipo, a história, ela se torna uma coisa mais palpável, assim, mais real. Você fica mais envolvido com ela. Então, o livro é bem legal. Eu gostei pra caramba. Eu fiquei emocionado com o livro. Eu não cheguei a chorar, porque não tem cachorro morrendo. Eu só choro quando tem cachorro morrendo. Qualquer livro. Mas teve uma inteligência artificial. Eu fiquei triste. Fiquei com os olhos marejados. Mas eu acho que vale a pena pra caramba ler o livro. Eu recomendo pra todo mundo também, mas especialmente se você gosta de world building, com certeza eu acho que você tem que ler esse livro. Que eu acho que, em matéria de world building de ficção científica, é um dos melhores. Atualmente, acho que é o melhor que eu conheço. Mas, não, sei lá, Duna também é fantástico de world building, ou alguns outros livros. Mas eu acho que, com certeza, top 3 ali de world building de ficção científica. Eu acho que uma adaptação pra série ia ser muito legal. Nossa, pelo amor de Deus, eu ia enlouquecer. Aliás, eles demoraram pra... Porque é uma coisa muito... Tipo assim, eu queria o tempo todo enxergar, sabe, as raças. Sim. E ver as coisas acontecendo e os lugares e tal. Então, eu acho que assim... eu entendo que, ao mesmo tempo, é uma coisa que, putz, vai precisar de ser uma super produção pra ser legal. Sim. Mas, cara, seria sensacional. Jana, você falou, vai ser uma super produção. Também, mas eu acho que ainda seria uma série barata, porque a maior parte dela se passaria dentro da nave. Você só precisaria das... Sim, é verdade. E dá pra fazer... Dá pra fazer aqueles efeitos que eles falam, como é que é o nome? Que não é digital, que é efeito prático. Prático, com bonecos e tal. Porque são sempre meio que os mesmos personagens. E dá pra... beleza, você pode acompanhar a história do livro, mas dá pra inventar outras coisas ali e tal. Sim, ia ser bem legal. Eu acho que ficaria bem legal. Eu acho que visualmente se traduziria bem, assim. Porque tem muita coisa. Eu acho que o livro em si, a narrativa é uma narrativa visual. Como a Jana falou assim, que ela ficava pensando o tempo todo nos personagens, né, tentando ver, né, dentro da cabeça. É por culpa do livro. O livro te incita a isso, né? Ele fica... E não só... Fica descrevendo as coisas e você fica tipo, eu quero ver. E ele não é excessivamente descritivo. Ele tá fazendo isso de uma maneira, assim, super natural. Enquanto, aí a gente, não sei o quê. Aí, tipo que nem um trechozinho que eu acho excelente, é aquele assim, a Rosemary, ela vê que de um deck pro outro da nave, que tem a escada, tem uns tapetes na escada. Aí ela fala assim... por que tem esses tapetes aqui? É porque as garras do pé da Syssix ficam... Encaixa, né? Elas ficam entrando na grade dos degraus. Verdade. Então ela pôs o tapete aí. Eu falei, caramba, então a Syssix, ela tem garras no pé. Tipo, por isso que eu fiquei meio Velociraptor na cabeça. Não, sabe? E eles ficam o tempo todo falando assim, tipo, cadeira que não dava pra tal raça sentar. Tipo, que eu achei muito legal. Tipo, tem uns tipos de cadeira aqui pra, tipo, todo mundo poder sentar nas cadeiras. Porque, tipo assim, a Syssix tem rabo. Rabão, né? Então ela não consegue sentar numa cadeira humana, né? Tipo, porque o rabo atrapalha. Tipo, muito legal. É bem genial. Sabe que banquinho não serve pra todo mundo? Banquinho. É uma boa. Legal. Jana, muito obrigado pela sua participação. Gente, obrigada a vocês. Eu gostei demais de discutir com vocês. Eu gostei mais do livro ainda. Estou quase terminando o segundo e eu já tô sofrendo porque o terceiro só vai sair em julho. Mas obrigada mesmo, adorei. Olha, quando sair o segundo, com certeza a gente te chama.
Não, por favor. Podcast segundo. Eu quero, já quero. Mas é isso. Gente, muito obrigado vocês também que ouviram aí. Se você gostou, você tem algum comentário pra fazer sobre o livro, sobre essas coisas, manda pra gente, faz comentário. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.